Olá, inabalável. Bem-vindo ao canal Caminho Estoico. Quando a resistência prende o seu verdadeiro ser. Existe uma força que vive dentro de você, disfarçada de rotina, cansaço ou distração. Ela não grita, mas sussurra, todos os dias, deixe para depois. Essa força é a resistência sutil e poderosa. Enquanto você sonha com uma nova vida, ela constrói muros invisíveis dentro da sua mente. E sem perceber, você deixa de criar, deixa de aprender e congela o seu próprio crescimento. A pergunta é, até quando você vai aceitar esse silêncio como parte de quem é? Você sente que algo dentro quer romper, mas algo maior te segura. É como uma raiz crescendo debaixo do concreto buscando espaço, luz e liberdade. A resistência parece proteger, mas na verdade sufoca. E quanto mais você adia a sua transformação, mais ela cresce, se fortalece e te convence de que mudar não vale a pena. Mas e se você pudesse romper essa barreira? E se a dor que sente agora fosse na verdade o impulso que te tornará livre? A resistência é traiçoeira porque se veste com as roupas do conforto. Ela se esconde nos hábitos, nas certezas e nos medos que você alimenta. Mas existe um outro lado, o da criação interior. Quando você cria a si mesmo com intenção, você desarma essa força. Quando aprende com coragem, você muda sua história. Quando escolhe evoluir, mesmo tremendo, você assume o controle. O caminho existe e está logo atrás do medo. Você só precisa atravessar. Gostou da introdução? Então prepare-se, porque agora começa a verdadeira jornada. Neste conteúdo, você vai entender como a resistência emocional age dentro de você e como ela pode ser superada. Vai descobrir ferramentas poderosas e exemplos inspiradores que te ajudarão a desbloquear sua essência e liberar sua força interior. Com coragem, você vai enxergar que tudo o que precisa já está aí dentro. Então respire fundo, abra espaço no seu coração e se prepare, porque algo poderoso vai começar. A resistência invisível que te impede de crescer. Às vezes, tudo o que precisamos é de um exemplo vivo de alguém que tenha enfrentado a dor de frente, superado as quedas e mostrado com atitudes o que realmente nos trava por dentro. Conheça a história de um homem que perdeu tudo o que o mundo valoriza: prestígio, bens, liberdade, e ainda assim, se manteve firme como uma rocha. Gaio Musonio Rufo, nascido na Roma Imperial e pertencente à elite senatorial, foi exilado 2 vezes por defender a virtude acima da conveniência política. Enquanto muitos se curvavam para sobreviver, ele escolheu manter-se reto, mesmo que isso lhe custasse a própria posição. Durante o exílio em Giarus, uma ilha árida e inóspita, Musonio cultivou mais do que a terra, cultivou caráter. Ali, entre pedras e silêncios, ensinou a jovens e escravos que a verdadeira liberdade nasce dentro. Quem já enfrentou uma demissão repentina, uma traição inesperada ou uma doença limitante pode entender o que é ser arrancado de tudo que parecia seguro. Rufo provou que a dignidade não depende das circunstâncias, mas da forma como você escolhe agir diante delas. E hoje, quando as dificuldades apertam, lembrar sua história é como reacender uma luz interior. A adversidade não precisa apagar quem você é. Ela pode revelar sua essência mais forte. Permita-se crescer quando tudo parece ruir. Esse é o caminho da grandeza. Quando a resistência te desvia do essencial. Musonio Rufo não ensinava apenas com palavras, mas com presença. Em meio ao Império Romano, enquanto muitos buscavam poder ou prestígio, ele dedicava sua vida a algo mais profundo, o domínio de si. Dizia que a verdadeira força não está em controlar os outros, mas em não se deixar controlar por impulsos cegos. Essa visão não era apenas discurso, era prática. E nos dias de hoje, seu ensinamento ressurge como resposta à resistência silenciosa que habita dentro de nós. Você já sentiu que está vivendo no automático? Como se cada gesto fosse guiado por hábitos antigos, e não por escolhas conscientes. Essa sensação é o rastro da resistência. Ela se manifesta como rotina segura, mas vazia. Musonio ensinava que o ser humano nasce com a capacidade de se moldar como o ferro em brasa, mas só evolui quem encara o desconforto e que fugir da dor nos mantém estáveis, mas presos. Encará-la nos faz crescer. Rufo acreditava que a filosofia deveria ser vivida e não apenas admirada. Para ele, aprender significava transformar-se. Mas quem quer mudança precisa romper com as zonas de conforto. E é aí que a resistência aparece com força total.
sugerindo atalhos, oferecendo distrações e alimentando dúvidas. Sua mensagem era clara: o maior obstáculo é sempre interno. Domar-se é libertar-se. E essa batalha é diária, silenciosa e absolutamente necessária. A criação interior, segundo Musonio, é como cultivar um campo. Exige esforço constante, escolhas conscientes e uma fé inabalável na colheita que virá. Quem se entrega à prática, mesmo sem garantias, começa a perceber pequenas transformações. A mente se alinha, as emoções se aquietam, a direção aparece e o que antes era resistência, se torna impulso. Mas esse processo não acontece sem dor porque ele exige presença, entrega e constância. Em suas aulas, mesmo exilado, Musonio dizia que a adversidade era o cenário ideal para o autoconhecimento. Era no desconforto que o espírito se revelava. Cada pessoa que hoje sente que não está crescendo está, na verdade, diante da mesma escolha: continuar adiando ou começar a se construir. E essa decisão não acontece por acaso, ela nasce de um chamado. Um chamado para ser quem você realmente é. O exemplo de Musonio é um lembrete poderoso de que a grandeza não está em fazer barulho, mas em persistir. Ele não buscava glória, mas integridade. E ao viver com coerência, inspirou gerações. Sua vida nos lembra que a resistência não é o fim do caminho, mas é a porta de entrada para uma jornada mais verdadeira. E talvez, neste exato momento, seja você quem precisa atravessar essa porta. Quando tudo parece te travar por dentro. Às vezes, o mundo pode estar em silêncio, mas dentro de você há uma tempestade. Tudo parece funcionar lá fora, mas algo dentro emperra. Você quer agir, mas hesita. Quer mudar, mas paralisa. Esse é o momento em que a resistência não apenas te freia, mas ela te aprisiona. É como se suas emoções formassem uma corrente invisível, onde o medo do fracasso se mistura à expectativa dos outros. E você, sem saber como, se sente pequeno demais para seguir. Musonio Rufo dizia que não existe evolução sem fricção. O ser humano só aprende aquilo que precisa superar. E a resistência sabe disso. Por isso ela se apresenta de forma sutil, disfarçada de prudência ou perfeccionismo. Espere mais um pouco, você ainda não está pronto, ela sussurra. Mas a sabedoria estoica ensina que o momento certo é o agora porque adiar a si mesmo é a forma mais perigosa de autoabandono. Nesse ponto da jornada, surge o incômodo. Aquele desconforto profundo que aparece quando você sente que está vivendo aquém do seu potencial. Rufo via esse incômodo como sendo um empurrão da natureza para sair da inércia. O sofrimento interno não é um erro, mas um alerta. A alma grita por mudança. E quando você aprende a escutar esse grito com coragem, tudo começa a se mover. É nesse instante, entre o medo e a vontade, que a escolha aparece: repetir ou romper. Musonio ensinava que a ação é o remédio da alma. Não a ação precipitada, mas a ação consciente. O primeiro passo, mesmo trêmulo, carrega poder porque é ele que transforma a estagnação em movimento e quando você age, mesmo com medo, a resistência perde terreno. Você não a destrói, mas você a atravessa. Domar a resistência exige profundidade. Você já reparou como a voz mais dura raramente vem de fora? Ela mora dentro. Diz que você não é suficiente, que vai falhar, que ninguém vai se importar. Essa voz tem raízes profundas. É a resistência disfarçada de crítica interna. Musonio Rufo alertava que a mente, quando mal treinada, torna-se nossa maior inimiga. E quanto mais você escuta essa voz, mais acredita nela. Até que começa a viver não conforme seu potencial, mas conforme seus medos. Muitos desses pensamentos surgem de experiências antigas, moldadas por rejeições e comparações. Com o tempo criamos uma narrativa interna rígida e a resistência adora essa rigidez e a transforma em prisão emocional. Musonio ensinava que o verdadeiro aprendizado começa quando você confronta essas narrativas e quando se recusa a repetir o mesmo roteiro. Mudar o pensamento é o primeiro ato de criação interior, é como dar voz àquilo que foi silenciado por anos. A resistência opera com astúcia e ela preenche seus dias com ocupações vazias. Ela é astuta e capciosa insistindo que você está ocupado demais para mudar. Mas Musonio dizia que a vida virtuosa começa com o silêncio interior. Porque é no silêncio que a verdade emerge e é por isso que a resistência o teme.
Ela sabe que quando você para e escuta, você percebe o quanto se afastou de si mesmo. Escutar-se é recuperar o eixo e reencontrar-se é o início da liberdade. O perfeccionismo é outro disfarce frequente da resistência. Só começo quando estiver perfeito. Mas essa ilusão paralisa. Musonio Rufo desafiava seus discípulos a agir mesmo sem garantias, porque a perfeição é uma ilusão do orgulho. Ele dizia que o erro é o melhor mestre e que a coragem está em seguir mesmo falhando. O progresso real não exige perfeição, mas exige presença e prática constante, e a liberdade nasce do movimento e não da espera. Às vezes a resistência vem disfarçada de emoção intensa, raiva, tristeza e frustração. Rufo via nesses sentimentos não obstáculos, mas convites à consciência. A dor emocional, quando reconhecida, pode se tornar matéria-prima para a criação de um novo eu. A alma, ao ser ouvida, se reorganiza. E quando você escolhe acolher o que sente, em vez de fugir, transforma a dor em energia vital. É assim que o sofrimento se transmuta em sabedoria. Tudo isso exige coragem emocional. Coragem para olhar para dentro e permanecer ali. Musonio dizia que a alma que foge de si mesma nunca encontrará paz. A resistência quer que você se distraia, se apresse, se anestesie. Mas você pode escolher o oposto: respirar, sentir e decidir com clareza. Cada escolha feita com consciência enfraquece a resistência. Você não elimina o medo, você anda com ele. E ao fazer isso, descobre que é maior do que imaginava. Imagine uma raiz crescendo debaixo do concreto. Silenciosa, persistente, invisível aos olhos, mas determinada. Ela não se pergunta se vai conseguir. Ela simplesmente cresce. Musonio Rufo ensinava que o ser humano deve viver guiado pela natureza interior e com firmeza tranquila. A resistência pode parecer intransponível, como o concreto. Mas a constância da alma é mais forte. Ela vence pelo tempo, não pela força. Veja o céu cinzento de um dia nublado. A resistência emocional é essa nuvem, densa, opaca, abafando sua luz. Mas acima dela, o céu continua azul. Musonio nos lembra que a essência não muda, apenas se esconde. Quando você atravessa a escuridão com firmeza, encontra novamente sua clareza. A luz não desapareceu. Ela estava apenas esperando você voltar para si. Musonio Rufo via a dor como mestra. Para ele, o sofrimento não era punição, mas oportunidade. Toda resistência que se manifesta em forma de dor traz um convite à consciência. Se você fugir, ela volta mais forte. Mas se escutar, ela ensina. A dor revela o que precisa ser curado, o que está fora de lugar. Encará-la com presença é como afiar a alma. A cada incômodo atravessado, você se fortalece. Musonio lembrava que viver com propósito é a maior forma de liberdade. A resistência quer que você viva distraído, dividido, fragmentado. Mas quando você se alinha com o que acredita, tudo se integra. E aí surge um poder silencioso, o de viver em paz com quem você é. A dor continua existindo, mas não te governa mais. Você passa a viver com firmeza como a raiz que rompe o concreto, firme, invisível e inabalável. Viver de verdade assusta, mas liberta. Há momentos em que viver com verdade parece arriscado demais. O silêncio parece mais seguro, a adaptação mais fácil. Mas há pessoas que rompem esse ciclo, ao fazerem isso, se tornam faróis para todos nós. Conheça a trajetória de Maya Angelou, dos Estados Unidos. Ela nasceu em Saint Louis. Poetisa, escritora, professora e ativista dos direitos civis, ela transformou traumas em versos de liberdade. Ela enfrentou abusos na infância, silêncio familiar e até analfabetismo temporário e encontrou na escrita a voz capaz de curar feridas e despertar consciências. Quando lançou o livro Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, provou que a verdade ilumina o caminho da superação. Essa lição conecta-se aos desafios de quem sente medo de expor um projeto no trabalho ou hesita em compartilhar uma ideia importante. Por exemplo, quando Ana, após anos de insegurança, publicou um texto sobre suas lutas contra a ansiedade e recebeu apoio de colegas, mostrou que cada palavra revelada pode inspirar quem passa pelo mesmo. Essa atitude ecoa a coragem de Angelou ao recitar versos diante de plateias cheias de dúvidas. Cada gesto de autenticidade gera transformação real, abrindo portas para novos começos.
Liberte hoje a sua verdade e inspire quem caminha ao seu lado. Quando a dor tenta calar a sua essência. Durante 5 anos, Maya Angelou escolheu o silêncio. Após um trauma devastador ainda na infância, ela acreditou que sua voz havia causado destruição. E calou-se. Foi nesse silêncio denso que nasceu sua escuta mais profunda. Ela observava o mundo, sentia dor, e lentamente começou a construir algo por dentro. O que parecia paralisia era, na verdade, gestação. A resistência a impedia de falar, mas alimentava sua força interna. E um dia, ela decidiu transformar dor em palavra. A infância de Maya foi marcada por rejeição, abuso e racismo. Enquanto muitas pessoas sucumbem a essas experiências, ela transformou cada cicatriz em força poética. Sua criação interior não veio da calmaria, mas do caos. Maya entendeu que a identidade não é dada, é construída. E sua obra se tornou um grito elegante contra tudo que tentava silenciá-la. Cada poema, cada fala, era uma afirmação de presença. Ela dizia, ainda assim, eu me levanto. O que mais impressiona em sua jornada não é apenas o talento, mas a escolha. Maya poderia ter permanecido no lugar da vítima. Mas escolheu escrever. Escolheu ensinar. Escolheu amar. Sua vida mostra que resistir não é apenas aguentar, mas é transformar, e esse poder está em todos nós. A resistência emocional quer nos fazer crer que somos pequenos, mas Maya mostrou que até uma menina ferida pode se tornar a voz de uma geração. Aos poucos Maya construiu seu legado. Ela não buscava perfeição, mas presença. Sua escrita era visceral e sua fala imensa. Cada gesto revelava um ser inteiro, mesmo quando ainda em reconstrução. Ela nos ensinou que a criação verdadeira exige coragem para mergulhar na própria história. A evolução começa quando aceitamos que nossa dor tem valor e que a nossa voz mesmo trêmula pode libertar não só a nós, mas a muitos outros. Quando ser parece errado demais. Há momentos em que ser quem você é parece uma ameaça. Maya sentiu isso intensamente. Ser mulher, negra e artista num mundo que a queria calada era quase um crime. A resistência que enfrentava vinha de fora e de dentro. Quando você cresce ouvindo que não é suficiente, começa a acreditar. E mesmo sem as algemas visíveis você se prende. Maya rompeu essa prisão com palavras. Sua voz tremia, mas dizia verdades profundas e isso iniciou a sua libertação. Em uma sociedade que tentava moldar o indivíduo para caber nos seus moldes, Maya Angelou recusou-se a ser moldada. Quando ela sentiu que o seu silêncio não a protegia, mas a apagava, ela escolheu falar. E cada vez que falava, se reerguia. Essa virada é o ponto em que a resistência deixa de ser armadura e se revela prisão. Você sente que não aguenta mais fingir. E então surge a vontade crua de existir com verdade. Isso muda tudo. O momento de virada, em qualquer vida, não é quando tudo melhora. É quando você decide parar de se esconder. Maya não esperou estar pronta. Ela se escreveu de dentro para fora. Sem máscaras, sem medo de desagradar. E quanto mais real se tornava, mais forte sua presença se fazia. A liberdade não nasceu da ausência de dor, mas da decisão de não mais ser prisioneira dela. É essa escolha que reconfigura a alma. A resistência emocional quer te convencer de que sua dor é fraqueza. Maya provou que sua dor era o material da sua grandeza. Cada cicatriz virou símbolo de coragem. Cada perda, um ponto de partida. A virada acontece quando você entende que viver pela metade dói mais do que enfrentar a tempestade. A partir desse instante, o medo já não é senhor. Ele vira cenário. E você tem a oportunidade de começar a escrever sua própria história. A liberdade de ser quem você é. A vergonha é uma prisão silenciosa. Não grita, mas corrói. Maya Angelou passou anos acreditando que sua voz causava destruição. E por isso, se calou. A vergonha, quando internalizada, paralisa o ser. Faz você se sentir culpado por existir. Ela é uma das formas mais profundas de resistência emocional, porque te convence de que seu valor é inexistente. Quando a vergonha entra, o coração se esconde. E viver assim se torna um esforço constante de disfarce. A resistência que nasce da vergonha não se expressa com fúria, mas com recuo. Ela afasta você da sua própria essência. Você começa a se moldar para agradar os outros para evitar o olhar alheio.
Maia dizia que não há maior agonia do que carregar uma história não contada dentro de você. Ela conhecia esse peso. Quando você reprime sua verdade, perde a vitalidade e aos poucos se torna um reflexo do medo de que te impuseram. O silêncio imposto pela dor cria um vazio. Um espaço onde a alma começa a murchar. Maya Angelou viveu isso. Mas foi no fundo desse silêncio que ela ouviu algo maior, a urgência de se contar. A vergonha tenta apagar, mas a verdade sempre pulsa. Dentro de cada um existe uma voz que pede libertação. E essa voz é a semente da transformação. Quando ouvida, ela abre rachaduras na resistência interna. A maior lição de Maya é que a vergonha se dissolve na luz da coragem. Coragem não de ser perfeito, mas de ser honesto. A resistência emocional se nutre de segredos. Mas quando você os transforma em histórias, em arte e em presença, ela enfraquece. Maya não venceu a vergonha de uma vez. Mas a atravessou, dia após dia, palavra após palavra. E assim construiu liberdade. A mesma que agora também pode ser sua. Imagine uma semente sufocada pela terra. Ela está no escuro, pressionada, imersa no silêncio. Por fora, tudo parece inerte. Mas por dentro, há movimento. Assim era Maya em seus anos de silêncio. A resistência tentava mantê-la enterrada. Mas a vida interior insistia em crescer. Um dia, a semente rompeu. A voz veio à tona. E com ela, a luz. Dar voz a si mesmo é como romper a terra. Exige esforço, mas revela o que há de mais vivo. Imagine um rio represado por rochas. A água se acumula, cria pressão, busca a saída. Quando encontra, flui com mais intensidade. Assim é a voz quando finalmente ganha espaço. Maya guardou palavras por anos. Quando falou, foi como enxurrada, forte, limpa e viva. A metáfora da voz represada ensina que o que é seu não se perde. Apenas espera o momento de emergir. E quando vem, renova tudo ao seu redor. A primeira lição de Maya Angelou é simples e poderosa: sua história importa. Mesmo que tenham tentado calar você. Mesmo que a dor tenha te feito duvidar. A resistência tenta convencer que seu passado te desqualifica. Mas Maya mostrou que é o contrário. É justamente o que você viveu que te dá voz. Sua história é semente de cura para você e para os outros. Contá-la com coragem é um dos atos mais libertadores que existem. Ela também ensinou sobre presença. Estar presente na própria vida é um ato de resistência. Maya não fingia ser alguém. Ela era, com força, com doçura e com verdade. A autenticidade é a resposta mais potente à resistência emocional. Quando você decide existir com inteireza, o medo enfraquece, a dúvida perde força e a vida passa a fluir com mais clareza. Presença é mais que estar, é habitar a própria essência com firmeza. Por fim, ela nos ensinou que o mundo precisa de sua voz. Não porque seja perfeita, mas porque é única. Maya Angelou viveu para provar que é possível transformar dor em arte, silêncio em presença, medo em movimento. E se ela conseguiu, você também pode. A resistência vai continuar tentando calar você, mas agora você já sabe. A sua existência tem valor e a sua verdade é potência, e o seu coração, quando liberto, inspira o mundo. A jornada de volta ao ser. Às vezes, o maior ato de coragem é simplesmente ser. Quando as vozes externas gritam expectativas e as dores do passado tentam nos aprisionar, tornar-se verdadeiro é uma revolução silenciosa e íntima. Conheça a história de Clarice Lispector, escritora brasileira de origem ucraniana, jornalista e tradutora que superou a orfandade e a barreira da língua para revelar a força da alma. Ela escolheu encarar cada dor como impulso para criar beleza e projetar sua voz além do trauma. Aos 9 anos ela perdeu a mãe para a malária. Pouco depois, ficou sem o pai após um assalto no Recife, vivendo na casa de parentes enquanto aprendia o português e buscava acolhida. Clarice descobriu na escrita o remédio que cura a ferida, ao publicar Perto do Coração Selvagem. Provou que a verdade desperta coragem e liberta vozes internas. Essa lição conecta-se a quem teme iniciar um negócio ou relutar em compartilhar uma ideia valiosa. Por exemplo, quando Lucas, sentindo dúvidas após uma promoção frustrada, lançou um podcast para dividir seus aprendizados e construiu uma rede de apoio que o impulsionou a crescer. Toda expressão sincera gera conexão e transforma realidades. Compartilhe hoje seu talento e inspire quem está ao seu lado.
Quando o silêncio revela quem você é. Algo dentro se revela quando o ruído cessa. A resistência externa perde força no instante em que você para de lutar e começa a escutar. O insight verdadeiro não grita, sussurra. Vem como um sopro calmo. Você não precisa se tornar ninguém. Só precisa lembrar quem é. O caos interno deixa de ser inimigo e passa a ser sinal. Clarice dizia que o vazio não é ausência, é preparação. Quando a alma é aceita por inteiro, a dor vira matéria-prima e a resistência se dissolve em lucidez. Nesse instante silencioso, o eu antigo se despede com alívio. A versão que tentava agradar, provar ou esconder já não faz mais sentido. Clarice nos lembra: sou antes, sou agora e serei. O ser verdadeiro não se constrói, se revela. A transformação não é estrondosa, mas sutil, profunda, como um sorriso leve diante do espelho. Não há promessa de ausência de dor, mas um novo lugar interior de onde viver. Permanecer presente se torna o caminho. No final das contas, a jornada retorna ao que realmente importa: habitar a si mesmo. Não se trata de vencer a resistência, mas de descobrir um novo lugar dentro de si. Clarice escrevia para se habitar e é isso que agora você compreende. A dor não exige fuga, apenas presença. O que antes parecia um vazio se mostra como retorno ao que é essencial, ao que é inteiro e ao que sempre esteve em silêncio esperando por você. Viver com inteireza, passo a passo. Transformar-se não é mudar de aparência, mas de direção. Clarice dizia que viver ultrapassa qualquer entendimento. O primeiro passo é parar de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. O silêncio se torna abrigo e a permissão para sentir sem censura inaugura o processo. E então, vem o acolhimento e não basta enxergar a dor, é preciso deixá-la descansar. Quando você se trata com gentileza, o caos se organiza e o autocuidado vira reencontro. Na sequência surge a presença. Estar onde os pés estão. Clarice dizia que a vida acontece no instante que escapa e observar as emoções sem ser dominado por elas é o início da liberdade. A partir daí, viver com autenticidade se torna possível. Dizer sim ao que dói é parar de representar papéis que não te servem. A verdade interna liberta e a cada gesto de coerência você se alinha com quem realmente é. Com isso, nasce o impulso de criar. Clarice criava para existir de forma mais inteira. E você também pode. Criar é um ato de intenção, uma maneira de se colocar no mundo com verdade. E criar também é romper. Romper com padrões automáticos, com hábitos que sufocam e com as suas versões que já não fazem mais sentido. Isso não é destruição, é libertação. É você se tornando novo a cada escolha. A solitude consciente chega como solo fértil. Não é isolamento, é reconexão. Clarice cultivava esse espaço com profundidade, e ali encontrava respostas. Quando você silencia, percebe que tudo já estava em você. E então vem a entrega, deixar de controlar o que não depende de si. A leveza nasce não da ausência de peso, mas da sabedoria de saber carregá-lo com calma. Confiar na vida se torna um ato de coragem. Com o tempo, você passa a agir com propósito. Clarice dizia: sou como você me vê. Mas agora, é você quem escolhe como deseja se ver. As ações se alinham com a essência. A resistência não desaparece, mas não comanda mais. Há clareza. E com clareza, há direção. Cada passo reflete quem você se tornou. E esse movimento naturalmente transborda e você começa a servir. Servir com palavras, com escuta e com presença e sua vida se torna contribuição. E então você entende que a jornada não termina. Clarice dizia que tinha medos bobos e coragem absurda, como todos nós. A evolução é contínua e a resistência retorna em novas formas, mas agora você está mais forte. E no fim, o passo mais silencioso e essencial é o amor. Amar-se com profundidade e olhar para sua história com ternura. Acolher tudo o que te trouxe até aqui porque a verdadeira transformação é voltar para casa dentro de si. Deixar marcas com propósito. Legado não é o que você deixa para o mundo, mas o que constrói dentro das pessoas. Clarice Lispector viveu com inteireza e por isso tocou almas. Sua marca está nas entrelinhas e na coragem de sentir e expressar com verdade. Deixar um legado não exige grandeza externa, mas autenticidade interior, e quando você vive com intenção, as suas atitudes passam a ensinar sem palavras.
O impacto nasce da coerência, sentir, pensar e agir em harmonia, onde cada gesto simples, quando feito com presença, se torna a semente de transformação duradoura. Construir um legado é ser inteiro no cotidiano. Clarice dizia que a palavra tem carne, osso e sangue, e assim também é a presença. Você inspira quando escolhe ser ponte, não herói. Sua transformação permite que outros também mudem. Viver com propósito é oferecer ao mundo a sua verdade, mesmo em silêncio. O legado floresce nos vínculos que você nutre, na coragem de recomeçar e na escuta profunda. E um dia, sem você perceber, alguém floresce porque você existiu com amor e verdade. A semente que rompeu o concreto. Quando você decide enfrentar o desconforto, abre uma janela para a descoberta profunda do seu potencial. Cada vez que você questiona uma crença limitante e se permite sentir sem medo de errar, aprende lições valiosas sobre quem realmente é. Essa prática constante de atenção e autoaceitação revela facetas antes ocultas, mostrando que, apesar dos desafios, sua essência permanece firme. O poder da presença se manifesta na habilidade de transformar cada emoção e cada reação em um degrau rumo ao crescimento. É nesse fluxo de autoconsciência que reside a verdadeira evolução pessoal. Criação, aprendizado e evolução não são promessas vagas, são escolhas que você renova a cada manhã. Optar por mergulhar em si mesmo, por desafiar hábitos antigos e acolher a vulnerabilidade, significa assumir o compromisso de viver com propósito. Nesses instantes de coragem, cada pequena decisão ecoa em novos caminhos, abrindo possibilidades antes impensáveis. Mesmo que a estrada pareça sinuosa, saiba que o progresso não precisa ser grandioso, o essencial é manter a determinação acesa. Assim, você constrói um alicerce firme e capaz de sustentar sua história pessoal e inspirar transformações ao seu redor. O processo de superação se revela em gestos simples do cotidiano. A cada passo que você dá, mesmo que pequeno, está moldando seu destino. Compartilhar suas experiências não é apenas dividir sua história, é alimentar a chama da evolução coletiva, lembrando a outros que não estão sozinhos. Seu relato, seja ele de conquistas ou aprendizados em meio aos desafios, ecoa e fortalece toda uma rede de apoio. A essência da transformação pulsa na ação compartilhada, gerando ecos de inspiração que atravessam barreiras e criam conexões verdadeiras. Esse movimento potencializa sua descoberta e nutre a renovação contínua. Ao chegar até aqui, você não carrega apenas informação, mas um poder latente. O poder de decidir, de reconstruir sua história, de viver com propósito e autenticidade. Cada insight que brota da autorreflexão oferece uma ferramenta para libertar seu potencial. O que antes parecia escuro e impenetrável, agora se torna terreno fértil para novas possibilidades. Você já possui todos os recursos necessários para florescer: coragem, consciência e determinação. Resta apenas uma escolha: permitir-se agir. E ao fazê-lo, você exemplifica a força transformadora que habita em cada ser humano e inspira a si mesmo. Imagine-se daqui a alguns meses, olhando para trás e reconhecendo o quanto cada semente interna germinou em frutos reais. Cada momento de reflexão, cada prática de autoconhecimento e cada ação alinhada ao seu propósito terá construído raízes profundas. Essas raízes sustentam não apenas sua história pessoal, mas também as contribuições que você compartilha com o mundo. Ao vivenciar essa transformação contínua, você passa a atuar como agente de mudança, mostrando que o crescimento real acontece no cotidiano. Essa visão de longo prazo fortalece seu compromisso e alimenta sua determinação para seguir adiante. Permita-se viver essa jornada com audácia e generosidade. Transforme cada obstáculo em impulso, cada incerteza em aprendizado e cada vitória em celebração. Ao manter-se presente, você reforça seu compromisso com o processo contínuo de criar, aprender e evoluir. A cada amanhecer, renove seu olhar para o que é possível, abrace a mudança e cultive a coragem de se reinventar. Sua história merece ser escrita com coragem e autenticidade. Mantenha-se firme, pois essa força interior é a base para uma vida plena de significado e transformação profunda. Permita-se inspirar e ser inspirado por cada etapa desse processo. Gostou do conteúdo? Então agora é com você. Comente abaixo qual parte do conteúdo mais mexeu com a sua jornada. Dê seu like e compartilhe com alguém que esteja enfrentando sua própria resistência, e se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora. Estude, pratique, volte aqui sempre que precisar.
Siga em frente e se torne inabalável. Até o próximo conteúdo.